Oi, a paz do Senhor a todos. Que a paz do Senhor, nesse dia 1º de dezembro de 2020, possa preencher todo o seu coração, possa preencher a sua alma, preencher a sua casa, trazendo para você nesse dia força, trazendo para você descanso, trazendo para você esperança em Cristo Jesus. O mês de dezembro inicia hoje e no segundo domingo desse mês, nós, os evangélicos, os protestantes, comemoramos o Dia da Bíblia Sagrada. E por conta dessa data tão especial, eu senti em meu coração o desejo de homenagear nossa Bíblia, trazendo todos os dias do mês de dezembro um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Serão vídeos curtos para não cansar você. Serão vídeos variados. Pode ser alguma curiosidade bíblica, pode ser algum texto especial da Bíblia, pode ser alguma informação técnica sobre a Bíblia, ou seja, pode ser alguma aula de bibliologia, alguma coisa bem curta com alguma informação a respeito da nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia é comemorada, como eu já disse, pelos protestantes evangélicos, né? O seu dia no segundo domingo de dezembro, mas os cristãos do Oriente comemoram esse dia no dia 15 de junho e os católicos do Ocidente comemoram o dia da Bíblia no dia 30 de setembro. O mês de setembro é separado pela Igreja Católica para ser o mês da Bíblia e estudar algum livro que eles determinam para homenagear a Bíblia Sagrada. E 30 de setembro foi escolhido pela Igreja Católica para ser o dia da Bíblia, porque é o dia de aniversário de morte de Jerônimo. Sim, aquele que nasceu, Eusébio Sofrônio Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim. Sim, Jerônimo de Estridão, aquele que traduziu a Vulgata Latina, né? O escritor da Vulgata Latina, que foi considerada durante muitos séculos a Bíblia oficial da Igreja Católica. Mas nós comemoramos no segundo domingo de dezembro, e por isso hoje eu estou aqui iniciando, né, um mês de estudos bíblicos, vídeos curtos, como eu já disse. A Bíblia é Deus falando ao homem, ou Deus falando através do homem, mas será sempre Deus falando, porque nós cremos que Deus revelou toda a escritura da Bíblia, toda a escrita da Bíblia. Cerca de 40 autores, né, 40 escritores foram separados por Deus para fazer esse trabalho, mas autor só tem um, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Considerada como manual de vida para o homem, a Bíblia é suficiente para que nós possamos encontrar nela, para que nós encontremos nela todos as leis, os preceitos e os mandamentos para aplicar em todas as esferas de nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E vai dizer também que a verdadeira sabedoria, ela está em Deus. A fonte da verdadeira sabedoria é o nosso Deus. Portanto, ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, vai fazer o homem ser sábio. E é aquela sabedoria que vem do céu, que está, né, que emana do próprio Deus. É esse conhecimento que nós vamos buscar, né, aprofundar ainda mais nesse mês de dezembro. Cerca de 1.600 anos, né, 16 séculos foram necessários para que toda a Bíblia fosse escrita, para que o cano sagrado fosse fechado. Em torno de 1.600 anos foi feita a escrita desse livro. Claro que houve alguns séculos, algum tempo aí de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, cerca de 400 anos se passaram, né, sem que Deus revelasse nada à humanidade, sem que Deus chamasse ninguém para escrever mais nada na Bíblia Sagrada, que é o período conhecido como período interbíblico ou período de silêncio de Deus. Esse período vai do livro de Malaquias até o livro de Mateus, o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, né? A Bíblia protestante tem 66 livros,
27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Como eu já disse, cerca de 40 homens foram chamados e usados, iluminados, nem inspirados pelo Espírito Santo de Deus para fazer esse trabalho de escrita na Bíblia Sagrada. Deus usou homens de várias idades, homens de várias profissões. Nós temos aí pescadores como Pedro, boiadeiros como Amós, temos reis como Salomão e Davi, né? A gente tem príncipes, legisladores como Moisés, e temos eruditos como Paulo e todos aqueles escritores da Bíblia, profetas, Daniel, Samuel, Ezequiel, os profetas menores, né, Jonas, Naum, Amós, com o próprio Amós, e são vários os escritores da Bíblia. Temos cobradores de impostos, como Mateus, médicos, como Lucas. Então, existe uma variedade de classes e de profissões nesses homens que foram escolhidos por Deus para escrever a Bíblia. E por que Deus fez dessa maneira? Porque Deus queria que a Bíblia fosse escrita exatamente da maneira como ela foi escrita. E para que fosse feita desse jeito, era necessário que homens com essas personalidades, com aquelas experiências de vida, fossem separados para escrever do jeito que Deus queria que fosse escrita. Hoje, no ano de 2020, nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada de várias maneiras, várias tradições. É o livro mais difundido, mais lido, mais vendido, mais impresso da face da terra. Foi também o livro mais perseguido por reis e nações, queimado, molhado, jogado em rios, enterrado, rasgado. De todas as maneiras tentaram se destruir a palavra de Deus. Mas o próprio autor zelou por sua palavra. E hoje nós temos a Bíblia em livros, nós temos a Bíblia em revistas, temos a Bíblia em quadrinhos, em áudio, em vídeo, temos Bíblias para mulheres, para pregadores, para estudiosos, nós temos Bíblias para adolescentes, moças, Bíblia infantil, temos Bíblias de todas as maneiras, temos o aplicativo em nossos smartphones, onde nós podemos estudar a Bíblia de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora onde nós estivermos, nós podemos ter acesso hoje à palavra de Deus, porque ele zelou por sua palavra, e hoje nós podemos acessá-la, estudá-la, para sermos mais íntimos do nosso Deus, para sermos mais entendedores de sua palavra e ouvir cada dia mais a sua voz. Porque, como eu já disse, a Bíblia é Deus falando ao homem, ou Deus falando através do homem, mas será sempre Deus falando. Então, ouça a voz de Deus. Deixe ele falar com você. Leia a Bíblia. Que esse mês de dezembro seja um mês que nós possamos separar para estudar a Bíblia com mais profundidade, para estarmos mais próximos ainda do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã, se o Senhor assim permitir, nós estaremos juntos mais uma vez falando um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada. Até amanhã.